Boa noite, eu continuo me chamando Décio. Legal. Eu quero dar mesmo assim a minha impressão desse retiro. Eu sou bem sincero. Às vezes eu acho que ele não quer que eu fale. Às vezes a gente vai para retiros e a gente percebe logo, rapaz, logo assim no início, que o problema não está no povo, o problema está na liderança. E tem retiro que você chega e você sente o coração da liderança e você diz: aqui Deus vai fazer coisas no povo. Eu quero dizer, para a glória de Deus, que Deus tem dado para vocês uma liderança que ama o Senhor de todo o coração e que de coração quer fazer vontade de Deus. Ah, que legal, Adriano. Tem sido lindo ver, nós não conversamos ainda. Ver o teu coração, da Liz, nós não vimos, não conversamos ainda. E do restante dessa galera aqui, a vida de vocês já tem refletido aquilo que Deus quer fazer. Só aumenta a responsabilidade de vocês. Só aumenta. Não baixa a guarda. Deus está fazendo lindas coisas aqui porque vocês estão deixando Ele fazer primeiro em vocês. Essa galera aqui do louvor, coração. Moisés aqui, eu cheguei com o Martinha, é só sorriso, bicho. É muito lindo, é muito lindo. Deus está aqui nesse lugar, porque Ele está aqui, ó. E onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dEle, abertos, Ele se manifesta ali. Não tem jeito, Ele se manifesta. O que atrai Deus para o meio do seu povo é um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz assim: eu não desprezarei isso. Amém? Eu quero pedir desculpas, não vai ter PPT hoje, que nós passamos a tarde numa guerra, né? Foi terrível esse negócio, não deles nem minha, nem nossa, foi nessa rede aqui. Então eu já declarei para a rede espiritual, que se o demônio está querendo meter o dedo aí eu lembrei de uma coisa ali sentado agora há pouco, ainda estava meio agoniado, forçando o negócio para ir para lá, o PowerPoint, e não foi, rapaz, várias tentativas, e o Senhor falou assim no meu coração: eu fiz a vida inteira sem esse negócio. Aí eu caí a ficha do negócio. É incrível como a gente começa a acreditar que precisa de algumas coisas que a gente nunca precisou no passado. Por exemplo, o meu celular e o seu. Você vivia bem sem ele 20 anos atrás, quando você tinha 20 anos de idade. Hoje ninguém faz você acreditar nisso. Não é verdade? É incrível. A gente vai pegando algumas coisas na vida, vão entrando da gente, a gente começa a acreditar. Aí até pastor começa a acreditar que precisa do troço para Deus se manifestar. Não, sai. Já orei ali, repreendi o pensamento. O Espírito está aqui. Amém. Isso basta. Amém? Colossenses 3. Colossenses capítulo 3. Vamos lá, Colossenses 3, 2 a 6, 9 a 11 e 14. São alguns versículos. Nós vamos ler. Colossenses capítulo 3. Estão comigo aí? Colossenses 3. Versículos 2 a 6. Diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quantos aqui morreram e nasceram em Cristo Jesus? Aleluia! Então é para nós essa palavra, amém? Presta bem atenção. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria.
É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Agora eu já acho que já estou do 9 a 11 e depois o 14. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Acima de tudo, 14, porém revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Guarda isso, acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Agora vamos lá para 1 João, a última carta lá, quer dizer, chegando em Apocalipse, Judas, 2ª e 1 João, capítulo 2, 15 a 17. Mais uma recomendação para nós. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Eu estou lendo o capítulo 2 de 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, concupiscência é desejo desenfreado da carne, desejo desenfreado dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do... E o mundo passa, e assim também os seus desejos desenfreados, a sua concupiscência. Mas, passa agora uma linha aí com a tua caneta, aquele que faz a vontade de Deus, o que diz aí? Permanece para sempre. Pai, lemos tua palavra mais uma vez, já fomos tão ministrados aqui nesse momento, já fomos, pelas canções, pelos testemunhos, pelos vídeos, pela oração. Ó Paizinho, se há alguma coisa que ainda está impedindo que cadeias sejam quebradas essa noite aqui, rompidas, ó Deus, sejam abertas na vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor, pela ação graciosa do Teu Espírito, possa fazer isso essa noite. Oh Pai, que alegria eu sinto ao ver essa galera aqui, ao ver a maneira como o Teu Espírito está falando, Senhor, aqui, está se comunicando, está se relacionando. Tu tens um lindo plano, Senhor, para esses amados e amadas aqui. Paizinho, eu rogo ao Senhor, eu rogo, Senhor, como um pai em favor de um filho, que Deus, o Senhor, possa ajudar aqueles que estão fracos, aqueles que estão tão enredados, Pai, pelo pecado. Ó Deus, que estão tão mergulhados na ilusão da oferta que o diabo tem lhe feito, para que essa noite, Senhor, seja uma noite onde todo o amor dado a essas coisas que não provém do Pai, mas provém do mundo, que hoje pare na vida desses queridos, que seja direcionado na direção do Senhor e para o Senhor, que é o único digno, Senhor. Tu és o único digno, Pai, de receber o meu amor, Pai, o nosso amor, o amor desses queridos jovens aqui. Que o Senhor alinhe nosso coração e o nosso amor essa noite para a nossa própria cura, libertação e alegria espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar dizendo que você que está vivendo uma vida espiritual triste, você está vivendo assim porque você está entregando o seu amor na direção errada. Presta bem atenção.
Nós temos uma única chance de ver essa vida aqui, e entre o nascimento e a morte, aquela linha da vida ali, precisa ser vivida da melhor maneira possível nessa terra. Então todos os dias, como um discípulo de Jesus, eu acordo e eu oro, não é? E isso se tornou um hábito na nossa vida, que é: Senhor, obrigado porque Tu habitas em mim, não é? Porque Tu me amas, e hoje eu quero acordar para amar mais. Então libera as dobras aí da minha alma, para que eu não seja travado na missão que é a mesma de Jesus. Quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo esse cristianismo sendo afunilado nessa visão simples de que Deus amou você e eu de tal maneira, não é? Que Ele deu o seu único Filho Jesus para que eu e você pudéssemos ter vida abundante, vida eterna, Zoe Aionios, vida de qualidade que começa aqui e nunca mais para. Então, querido, voltando ao nosso exercício de hoje de manhã, eu queria retomar aquele pensamento para a gente refletir hoje à noite, quando eu disse que tenho aprendido com o pastor Carlos McCord um caminho simples de vida cristã, que é receber, lembra? Faz assim, receber, depois o quê? Regozijar e depois repartir. 3 palavras: receber, regozijar, repartir. Recebemos o amor direto de Deus pela graça. Regozijamos e celebramos o que esse amor está fazendo em mim, em nós, tá? A transformação. E depois nós vamos repartir esse amor. Como falei de manhã, aquele princípio do oxigênio que inspiramos, nós recebemos, não pagamos por ele, é graça, assim como amor. Nós não podemos reter esse oxigênio, precisamos liberar, senão nós morremos. Assim é o amor. Nós não compramos, recebemos pela graça, celebramos o que Deus fez e faz todos os dias por nós, mas nós precisamos repartir, senão morremos espiritualmente. Portanto, para mim, cristianismo é receber o amor, celebrar esse e repartir esse amor sem parar. Porque tem umas pessoas que você vai pensar: ah, não dá. Agora mesmo, se eu te perguntar se tem alguns irmãozinhos que precisam de GEM, né, você vai dizer: precisa sim. GEM para nós lá na nossa igreja é graça extra necessária. Sabe? Tem os irmãozinhos na célula, toda a célula tem lá o cara que precisa de um pouco mais de GEM, assim. Graça extra necessária. Tem ou não tem? Na sua família tem também de sangue. Sempre tem. Isso significa que o amor não pode parar diante dessas pessoas também. O amor precisa continuar fluindo. E nós temos uma única chance para viver bem essa vida. Quando Paulo fala sobre pensar nas coisas que são do alto, o texto que nós lemos, o cerne para mim desse texto não é necessariamente orar mais, ler a Bíblia mais, estar envolvido no ministério A, B, C, D da igreja, cantar mais música gospel. Não. Tudo isso e muito mais é valor, é especial no reino de Deus. Eu chamo isso de ações espirituais. Estava conversando com os homens isso hoje. Mas quando ele fala sobre pensar nas coisas que são do alto, ok? E não da terra, eu penso que o foco aqui é viver a vida se importando com o quê? Cristo se importa. Com aquilo que Deus tem em mente. Na prática, querido, seria viver como Jesus viveu. Ou seja, tudo que eu sou e tudo que eu tenho deve ser usado para amar como Ele me amou e continua me amando até hoje. Certo ou não? Então pensa agora no teu carro aí. Você está usando ele para amar? Pensa na tua profissão. Você está usando a tua profissão para amar? Para amar mais? Ou só para ganhar dinheiro? Pensa na tua casa, no teu apartamento. Você está usando para amar? Tudo que somos e temos é para entregar aos outros, como a manifestação do amor de Deus nessa terra. E aí é tremendamente assim
como jovens adultos, né, como vocês aqui, como a partir, né, dessa busca de estabelecer a nossa vida, não é, de fazer faculdade, concurso, estabelecer-se profissionalmente, definir a profissão, entrar no mercado de trabalho, empreender, conquistar, precisa ter em mente muito bem isso. Tem que ter isso muito bem claro, que pensar nas coisas do alto não é abrir mão de nada disso, mas usar isso e direcionar tudo isso para honrar a Deus, amando pessoas nessa terra, servindo pessoas nessa terra. Nunca foi pecado ter uma bela casa, ter carros importados, né, ser bem sucedido. Do contrário, eu inclusive penso que a igreja, que eu, você, precisamos entrar em todos os nichos da nossa sociedade para estabelecer a cultura de Deus lá dentro. Agora, não é para ganhar mais dinheiro. O dinheiro vem como consequência do seu amor a Deus e dedicação por aquilo que você faz. Flui naturalmente. O problema está em perceber que muitos de nós têm saído então em busca disso sem o foco certo, sem o propósito certo. E essa noite eu quero alinhar em nome de Jesus esse foco aqui, porque há um potencial aqui tremendo de expansão do amor de Deus na cidade de Curitiba e Redondeza, de onde você vem, até lá em Xanxerê. Como lá em eu sou de São Luís, né? Eu fiquei meio magoado, mas ali eu já fiz cura interior e tal, porque não me perguntaram lá de São Luís. Cadê? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer alinhar o foco do porquê nós existimos. E se não alinharmos, nós vamos continuar ou passar a amar as coisas e o mundo e usar as pessoas, quando na verdade nós somos chamados por Deus para amar pessoas e usar as coisas para amar mais ainda. Você quer ver qual é a definição de prosperidade para mim e para Marta? A nossa definição? Prosperidade para nós é muito diferente do que a sociedade diz. Porque há confusão sobre esse conceito de prosperidade, né? Por exemplo, a nossa sociedade, um conceito social estabelecido aí, é que prosperidade tem a ver com prosperidade financeira. Quer dizer, você ganha muito dinheiro, você tem sucesso, você tem fama, você tem glória, então você é uma pessoa próspera. Mas prosperidade na perspectiva divina, sabe qual é? É ter todos os recursos necessários para amar quem Deus quer que eu ame. Prosperidade é ter os recursos necessários para amar quem Deus quer que eu ame. Por exemplo, nós moramos hoje numa casa boa. Nossa sala tem 42 metros quadrados. Nós orávamos para Deus que nós queríamos comprar uma casa, construir uma sala grande. Para quê? Para amar. Ah, então quem tem sala pequena não pode amar? Aí eu vou te levar para Gema. É uma líder nossa lá. Ela mora passando de casa num bairro que vai andar talvez mais 10 quilômetros e vai chegar numa vila. A rua dela ainda é de estrada de chão até hoje. Rua de terra. Essa mulher é mulher de oração lá da nossa igreja. Coordena um ministério de atendimento a mulheres com gravidez inesperada. É incrível, nós temos lá uma casa onde a gente tem mulheres da cidade que engravidam e vão buscando uma clínica de aborto para abortar. Quando chegam lá, nós acolhemos e convencemos pelo Espírito a elas não abortarem, e nós trazemos a vida da criança, né, ao Senhor. E depois, se a mãe não quiser, e quase até agora elas têm querido, elas pensam em abortar, elas têm querido, e no final elas ficam com a criança, senão nós vamos adotar para uma família, da igreja ou não. Então essa mulher coordena esse trabalho, e ela mora lá naquele lugar, naquela vila. Deixa eu dizer para você sabe o que é prosperidade? É aquela mulher levar para dentro da sala dela, que é desse tamanhozinho aqui, honestamente, isso aqui. E ela leva para dentro daquela casa dela lá, crianças e crianças e famílias. E não sei quantas já se converteram. Deixa eu dizer para você, vou lhe fazer uma pergunta. Se eu tenho uma casa grande e ela é uma casa pequena, o conceito social próspero é quem? Eu, né? Certo? Mas a perspectiva divina, se eu tenho uma casa grande e eu não uso para amar pessoas,
e ela tem uma casa pequena e ela usa para amar pessoas, quem é próspero? É ela, porque a prosperidade é ter todos os recursos e usar o que você tem para amar pessoas. Se não é isso, você pode ter dinheiro, mas você não é próspero. Você está entendendo? E o segundo texto que nós lemos aqui vai abrir então a direção para dizer o seguinte: olha, eu te criei, eu te amei, te amo. Você tem visto o que eu estou fazendo na sua vida por meio do meu amor, mas, querido, você precisa saber para onde direcionar esse amor. E é exatamente nisso que eu quero focar hoje. Recapitulando, fomos criados para amar, pensar nas coisas do alto, é se identificar com a missão de Deus, que foi, através de Jesus, amar o mundo até o fim. Mas o que nós vamos ver agora é que o nosso amor precisa ser entregue em 3 direções. 3 direções. Primeiro, na direção particular. Você precisa entregar o seu amor para quem? Para Deus. Porque Ele que está derramando sobre você esse amor. Você precisa amá-lo de volta. Segundo, você precisa entregar o seu amor na direção pessoal, relacional, mas aqui na perspectiva daqueles que estão à sua volta, que Deus cercou você, que você conhece, é pai, é mãe, é irmão, é tia, é tio, é amigo do trabalho, tá? Mas você precisa também entregar o seu amor de forma pública. O que é isso? É para quem você não conhece. Como, por exemplo, quando você para no carro e entrega para alguém no seu carro, sabe? Você precisa entregar o amor, ali é público, porque você abriu para entregar o amor para quem você nunca viu na vida. Então pensem comigo, vou contar uma história para vocês. O cara, profissional bem sucedido, como um jovem que tinha buscado, casou, bem de vida, ele pega o ônibus para ir para o trabalho porque é no centro, mais fácil do que carro e tudo mais. Ele vai, chega, sexta-feira à noite, presta atenção, termina o trabalho, se despede da turma e ele vai para a parada pensando, cara, hoje vai ser uma grande noite. Ele tinha planejado durante a semana, sexta-feira à noite, estar com a esposa, né, com a filha, e iam curtir aquela noite, fazer um jantar, ter um tempo gostoso, ver um filminho junto, e tinha uma grande expectativa criada por aquela sexta-feira à noite. Ele está na parada de ônibus, quando de repente a galera sai, uma turma, e chama, mano, cara, a gente vai lá pro barzinho e tudo mais, vamos com a gente e tal. E ele diz, não, eu tô indo para casa, obrigado. E aí ele está ali, os caras não contentes, eles não satisfeitos, insistem com ele, não, mas vamos lá, vai ser rápido, a gente vai tomar uma cervejinha, não sei o que, não, cara, obrigado. Os caras insistem, e aí ele faz a conta na cabeça, se eu for passar uma hora tal, eu pego ônibus tal, eu chego ainda a tempo. Ele vai, ele foi. Quando chegou lá no barzinho, eles começaram a conversar, bater papo e tal, e aí começam a beber, e começam uma cerveja, 2, 3, e vão e tal, e eles começam a ficar alegres. Daqui a pouco ele olha e diz, cara, eu preciso ir. Os caras, não, mais um pouquinho, vamos ficar um pouquinho mais, começa o filho, ele vai, daqui a pouco os caras, cara, e aí, que tal, vamos fazer o seguinte, vamos sair, vamos chamar uma mulherada, vamos fazer isso com elas hoje. O cara, eu tô indo, aí os caras pressionam, e ele já está meio passado, já está meio alegre, cara, tudo bem, vamos lá. E ele vai, ele chama as mulheres, ele vai, ele curte com aquela mulher. À noite, quando ele se dá conta, já é mais de meia-noite, 1h. E aí ele sai dali para voltar para sua casa. Chega em casa, quando ele entra às 2h em casa, a mulher está esperando, né? Você imagina como ela deve estar, né? Quando ele entra, ela vai abraçá-lo, ele quer evitar por causa do cheiro, por causa do... E ela pergunta, onde é que você estava até agora? Estava no trabalho, foi muito tempo hoje. Tava... Ele mente. E aí, queridos, o cena vai, a esposa começa a observar a roupa, está amassada, o cheiro começa... E aí daqui a pouco ela começa a gritar com ele, começa a estabelecer uma briga. E a filha está dormindo, acorda e vem, e começa a ver o pai e a mãe brigando. Pai, mas pai, você não disse que ele xinga a filha, fala bravo com a filha e estabelece aquela guerra em casa. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Qual foi o pecado daquele homem? Qual foi?
O pecado daquele homem foi porque ele se omitiu do que ele tinha combinado, foi porque ele bebeu, foi porque ele foi lá e adulterou, se prostituiu, foi porque ele mentiu quando chegou em casa. Qual foi o pecado desse homem? Presta bem atenção na resposta. Sabe qual foi o pecado dele? Ele mudou a direção do amor dele. Porque Deus colocou ele e uma esposa e filhas para receber dele o amor. O amor que Deus colocou nele foi para ser entregue para quem? Para quem? Para sua esposa e para sua filha. E o que o diabo estava fazendo era desviando o alvo do amor. O resto é só o meio com que o diabo faz isso. Então, queridos, tem sido incrível perceber a cada dia que passa que as pessoas estão desorientadas acerca dessa questão. Em 1 João 1, capítulo 5, 6, diz assim, ó, é assim que podemos ter certeza, 1 João 1, 5 e 6, de que estamos unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. E como foi que Jesus viveu? Ele amou até o fim. Então deixe-me contar um pouco do contexto da carta de 1 João. O assunto principal dessa carta aqui resume o cerne do cristianismo. Ele fala de amor. O amor que recebemos de graça da parte de Deus para conosco. O amor que devemos naturalmente dar a Ele e aos discípulos. O amor que devemos viver entre nós, revelando assim ao mundo. Deus é amor. E aí um aspecto muito importante sobre o amor aqui, mas muito importante. Porque ao abordar o amor, especificamente o amor agapau, né? Quando a gente estuda grego, a gente vai aprender o amor agapau, eros, filéu, né? E o amor agapau é o que se diz em relação ao amor incondicional de Deus para conosco. E o amor onde nós somos desafiados a amar a Deus de maneira incondicional, uma entrega, é o que nós chamamos de amor comprometido. É o amor onde há uma entrega completa e restrita. E a Bíblia mostra claramente, ouça bem isso aqui, que alguns discípulos, ao escreverem as suas cartas, se referiram a esse amor agapau, não apenas para citar o nosso amor para com Deus, mas também, ouça, para nos alertar que em nós está todo o potencial para amar o amor agapau, qualquer outra coisa, de forma comprometida. Ou seja, você pode amar o agapau, que é esse amor de entrega comprometida a Deus, mas também você pode direcionar isso a uma pessoa, a um carro, a um projeto seu, a um sonho seu, a uma experiência de planejamento futuro seu e direcionar todo o seu amor para aquilo. Você pode entregar o agapau em qualquer direção. E aí, queridos, João vai nos alertar isso, porque ele é um desses que escreve. E ele vai dizer o seguinte: não ameis o mundo. Aqui é não dê o seu amor comprometido ao mundo. Não se entregue de maneira completa, nem o que no mundo há. Eu chamaria, querido, isso aqui de uma deturpação do propósito da entrega do amor. O diabo vai pegar você e o seu coração e tentar inclinar esse amor em qualquer outra direção que não a Deus. E João nos mostra claramente uma das direções com as quais, João principal, devemos repartir o amor. Ele diz em 1 João 3, versículo 16 e 17: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, e não apenas por nós mesmos. Se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Na verdade, o que eu creio é que o potencial para amar comprometidamente está em nós. E aqui falando de nós, jovens adultos, porque João ele vai falar: eu vos escolhi jovens, e naquele tempo falava de jovens se referindo a essa fase de 40 anos. E ele vai dizer: eu vos escolhi jovens porque vocês são fortes e tendes vencido o maligno. E para mim aqui o tendes vencido o maligno é que nós não estamos entregando o nosso amor numa outra direção que não seja na direção do que Deus quer que entreguemos. Então ouçam aqui.
quando direcionamos o amor que está em nós em outra direção que não Deus e o nosso próximo, nós passamos a focar a nossa vida para amar as coisas da terra. Nós começamos a dirigir o nosso coração e a entregar o nosso amor para aquilo que é temporal e passageiro. Exatamente o inverso do propósito do Pai. E aí nós vamos adoecendo na nossa vida com Deus. Nós vamos adoecendo simplesmente porque a direção para o qual esse amor que está em você, porque Deus é amor e Ele habita em você, Ele foi derramado no seu coração para ser entregue na direção que Ele tem para você. Para amá-lo de volta, para amar de maneira pessoal e pública. E não aquilo que o diabo coloca diante de você e de mim como ofertas irresistíveis muitas vezes. O apóstolo João nos chama a atenção quanto a isso, deixando claro que o diabo vai tentar direcionar o meu e o seu amor para o mundo. Por isso João vai tocar a trombeta. E ele vai alertar acerca da entrega do amor quando ele diz: não ameis o mundo, presta atenção, nem o que no mundo há, porque o mundo passa e com ele os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João tenta nos ajudar a enxergar o que os nossos desejos desenfreados não nos permitem ver. Que toda a satisfação que o mundo nos apresenta, querido, é temporária, é passageira, é insuficiente para satisfazer você, é transitória. Por isso que você não está completa hoje. Passa. Tudo passa, ele diz. Não dura para sempre, mas aquele que ama a Deus e o que Deus ama permanece para sempre. Então diga comigo assim, ó: o perfeito amor, Jesus, habitando em mim, e todo o amor que eu necessito para viver já está em mim. Eu agora quero entregar, repartir, sem parar, esse amor na direção que Deus quer. Então João vai abrir os olhos da gente, porque nessa carta ele nos encoraja a identificar que a minha espiritualidade, Jesus habitando em mim, apresenta o amor como uma manifestação visível para o mundo de que eu sou espiritual. Quando somos desafiados a estudar essa carta, somos confrontados, ouça bem, discípulos de Jesus, muito obrigado, somos confrontados diretamente com esse tipo de espiritualidade, ouça bem o que eu vou dizer, que não demonstra amor ao irmão que vê, mas que diz que ama Deus. E ele vai dizer: meu querido, não sustenta esse discurso que você ama a Deus se você não amar o seu irmão a quem você vê. Para com essa hipocrisia. E ele é firme, ele é duro. E mesmo João, ele vai afirmar isso. Ele chama de mentiroso, pelo simples fato de que não é possível, e eu creio que você concorda com ele, ter Deus que é amor habitando em mim, certo? E eu não conseguir amar a quem eu vejo e digo que eu amo a Deus. Não existe isso, essa possibilidade não existe. Se não podemos amar o nosso próximo com quem convivemos, como amar a Deus a quem eu não vejo? Ou seja, toda a carta de João nos chama ao amor a Deus e a um relacionamento tão profundo com Ele, que é refletido com naturalidade nas minhas relações interpessoais, com quem conheço e desconheço, e não para os meus desejos. Voltando então ao exercício do receber, regozijar e repartir, eu vou definir assim, olha só. A regra da vida, então, é o quê? A regra da vida: receber de graça o amor. O ritmo da vida, que é o meu dia a dia, ok? É eu celebrar o que Deus está fazendo. Mas o repartir da vida é uma ação, é amar sem parar até o fim. Então nosso encorajamento nesse segundo momento nosso aqui é examinar se estamos entregando amor para quem deve ser entregue. Voltando então a 1 João 2, a gente vai ver lá: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, tudo, a concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e com ele os seus desejos, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Voltando àquela mangueira, lembra que eu falei das dobras? O que eu estou falando hoje à noite não é de dobra, o que eu estou falando hoje aqui é de outra coisa. É da mangueira furada, lembra? Quem já teve mangueira furada?
Você liga, pega a mangueira e vem, e há uma saída única para sair o amor, uma direção única, certo? Mas entregar o amor na direção certa é o mesmo que a mangueira está furada e saindo para outras direções a água que só pode sair e deve sair para cá. É sobre isso que Deus está falando hoje. A nossa reflexão, ela tem a ver com isso. Então, segundo esse texto aqui, eu quero lhe dar 3 furos da mangueira. 3 furos. Observa comigo. Ou 3 direções inversas. Lá em 1 João. Para onde o meu e o seu amor pode estar indo, esvaziando o poder do amor na direção que tem que ir. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: porque a concupiscência da carne. Em primeiro lugar, querido, presta atenção. O seu amor pode estar vazando por aquilo que é o desejo desenfreado por se satisfazer mais, que é a concupiscência da carne. É um desejo desenfreado por satisfazer a carne mais. Depois, o desejo desenfreado por possuir mais. Quando ele fala sobre a concupiscência dos olhos, depois ele vai falar sobre a soberba da vida, que é o desejo desenfreado por aparecer mais. Então vamos olhar para Tiago e ver de onde provém esses desejos em primeiro lugar. Tiago 1, 14 e 15 diz assim: as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Porque às vezes a gente culpa o diabo por querer umas coisas, né? Ele está dizendo, cara, presta atenção, porque você vai ser seduzido e tentado pelos seus próprios desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz morte. Então, quando estudamos sobre espiritualidade, vimos que possuímos uma carne que luta, que milita contra o espírito diariamente, e que essa carne anseia satisfazer-se. O trabalho de Satanás, sabe qual é? Em relação à satisfação da nossa carne? É preparar a cama, é preparar o ambiente. Ele articula o cenário para que a minha carne se satisfaça. Então, se você tem problema com ganância, se você tem problema com glória, com poder, o diabo vai oferecer oportunidades para que você exalte mais ainda o seu ego, meu querido. Se você tem problema na área sexual, ele vai armar o cenário para você cair nessa área. Ele vai trabalhar a partir dos seus próprios desejos. E ele faz assim, querido, sabe por quê? Porque ele sabe, o diabo sabe, querido, que ele consegue fazer as pessoas amá-lo. Então ele tem que pegar, porque ele é mau, né? Ele sabe que ele não vai fazer você amar, porque ele é mau. Então ele tem que fazer a pessoa amar a quem? A si mesmo. As suas próprias paixões, porque amando a si mesmo, ele faz a pessoa fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Ou seja, se o propósito de Satanás é levar o ser humano, você e eu, a amar comprometidamente, ou seja, o agapau, qualquer coisa de forma desenfreada que não seja Deus e o seu próximo, então ele vai celebrar a vitória sobre a minha e a sua vida. Você não declara adoração para ele, mas ele está celebrando, porque o amor que tem que ser entregue na direção de Deus e de pessoas, você está entregando para o que ele quer. É assim que ele vai trabalhar. Então entenda, queridos, quando você entrega o seu amor a qualquer coisa que não a Deus, você traz celebração ao diabo e não a Deus. Olha só, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Eu pergunto para você, qual é o resumo da lei? Amar a Deus e ao... Então, se ele diz que o que pratica o pecado transgride a lei, ele está dizendo que deixar de amar a Deus e amar ao próximo é o quê? Pecado. E o texto continua. E você lê com calma lá depois. Então vem comigo agora e vamos ver quais os desejos que ardem dentro de nós, com os quais o diabo vai trabalhando para mudar o foco do nosso amor para com Deus e com o próximo. Primeiro, o desejo desenfreado por se satisfazer mais. O termo mais adequado aqui é o prazer. Seguir o caminho do prazer. Nas traduções mais tradicionais, o termo usado é concupiscência da carne. A minha carne anseia desenfreadamente por satisfação. Então, a gente vai buscar o prazer. Agora, existe prazer saudável, gente? Existe ou não? Sim.
Alimentar-se, comer, não produz prazer? Sim ou não? Sim. Trabalhar e produzir, né? Eu estou falando tudo aqui de maneira saudável, não é comer demais, que aí não é outra coisa. Trabalhar moderadamente, produzir, produz prazer ou não? Você pega uma coisa para fazer e faz aquilo, sai bem feito, dá uma alegria, né? Uma satisfação demais, produz prazer. Conquistar, adquirir, dá um sentimento gostoso de prazer. Como é legal! A relação sexual é prazerosa. Deus, o sexo é bênção, é prazeroso. Dormir é prazeroso. Não é verdade? Gente, até o número 1 e o número 2 é prazeroso. Não, quando você sai de lá. É prazeroso. Deus, preste atenção, Deus não tem nada contra o prazer. Ele que criou o prazer, meu amado. Mas o que aconteceu é que o diabo usurpou disso. Através do pecado ele desequilibrou o prazer. Um namoro saudável já não satisfaz mais. Você precisa antecipar o sexo com a namorada. E aí, como resultado, surge insegurança, possessividade, vem o desequilíbrio. Amados, é assim que ele vai fazendo. Vem uma gravidez inesperada, indesejada. A relação sexual com a sua esposa, que é prazer, que é bênção, já não satisfaz mais. O diabo vai trabalhar para dizer para você: está insuficiente, não está legal. E vai botar os teus olhos para fora para buscar fora isso, quando Deus te deu lá dentro do teu casamento. Não basta conquistar o necessário para viver e repartir. O diabo planta o descontentamento no coração da gente, queridos. E ele vai dizer que você não pode mais ficar ali, não tem prazer mais nisso aí, você precisa mais, você precisa ter mais. E vai levar você para a ambição de conquistar o mundo, comprar mais, atropelar o que for preciso. Porque ter, presta atenção, mesmo que seja apenas para acumular, dá prazer. E o diabo faz essa sujeira. E aí já não basta me alimentar ordenadamente, eu preciso comer e beber desenfreadamente. O trabalho já não basta 8 horas, então vem o excesso, 3 períodos, 2 ou 3 fontes de renda, eu me torno workaholic, passo a entregar o amor ao meu trabalho, abandonando a família e as pessoas que amam. Então ouça. O responsável por essas inversões, distorções, não é o diabo, mas as mazelas do meu próprio coração. Lembra, Tiago, lá? Seus próprios desejos. Alimentado pela oferta, sim, do diabo, que apresenta na esquina, no boteco, na balada, na rua, lá na empresa, no posto, na internet, ou mesmo em casa, um jeito de você satisfazer aquele seu desejo. Na verdade, ele sabe muito bem como pegar você e eu. E então ele lança a rede para afastar, para roubar de você e direcionar o amor que deve ser para Deus e para as pessoas. Ele vai direcionar você para entregar isso para qualquer um, de qualquer jeito, tirando você do alvo de Deus. E a motivação é: você merece, curte, você tem direitos, cara, vai lá, se satisfaz. Porque aqui o diabo está trabalhando com concupiscência da carne, satisfação desenfreada do que a minha carne diz que eu preciso. E eu quero isso, eu mereço ganhar mais, eu mereço alguém que me ame. E a gente vai entrando nessa ilusão. Foi a ilusão de Salomão. Foi exatamente como Salomão, que no final da sua vida estava lá com 700 mulheres e 300 concubinas, e a sua alma estava insatisfeita. Insatisfeita. Então ouça, querido. A primeira coisa que o diabo vai fazer com o amor que está em você, que deve ser direcionado para Deus e para pessoas e para o público, que é o amor de Deus, é você entregar esse amor agapau para a sua própria satisfação. Segundo lugar, o segundo furo da mangueira é o desejo desenfreado por possuir mais. Gente, eu tenho sentado com algumas pessoas que têm muita coisa, mas eu tenho que dizer para vocês o que eu já disse para eles. Eu já disse assim para eles: eu admiro a tua capacidade de
de produzir riquezas. E eu vou lá e eu abro em Deuteronômio e mostro para ele que quem deu foi Deus aquela capacidade. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, e disse isso já com dor para alguns homens, mas eu tenho pena de você, porque com tudo que você tem, você é pobre. Porque o diabo tem lançado no coração um desejo desenfreado por possuir mais, mas para quê? Para quê? Eu te pergunto, para que você quer ganhar mais? Porque se eu perguntar se você quer ganhar menos, você levantar a mão aqui, eu vou te chamar de mentiroso. Quantos aqui querem ganhar menos do que ganha? Nem eu. Quantos aqui querem ganhar mais do que ganha? É normal. Agora, para que você quer ganhar mais? Para quê? Você sabe o que vai fazer com o seu dinheiro? Ontem eu estava conversando com a Martinha. Nós estamos vendendo a nossa casa, porque nós fomos para um bairro longe da igreja, e nós estamos perdendo 3 a 4 horas por dia no trânsito. E a nossa vida é um ritmo muito alucinante. Então nós conversamos, como a casa não nos pertence, conversamos com o dono dela. O que é que nós fazemos com isso? Ele falou: filho, multipliquei o recurso, agora você pega esse recurso, compra a vista perto lá do prédio da igreja e fica lá. Amem lá agora. E nós estamos então neste momento vendendo a casa. E quando nós vendemos essa casa, nós vamos ficar sem prestação de casa, porque nós vamos conseguir pegar o dinheiro e comprar um apartamento à vista agora. Há 5 anos houve uma multiplicação do recurso. Pergunta minha para ela ontem, sabe qual era? Era: o que nós vamos fazer com todo esse dinheiro que vai sobrar no nosso orçamento? Sabe por quê? Porque Deus está nos dando mais recurso financeiro, consequentemente aumenta a minha responsabilidade de saber o que fazer. E sabe o que o meu coração deseja? Você quer saber? Comprar mais coisas para mim. E eu estava dizendo isso para ela ontem. Eu orei hoje e disse: Deus, o Senhor nem permita vender a casa. Nós queremos administrar primeiro, antes da venda da casa, o que nós vamos fazer com esse dinheiro. E ontem nós estávamos fazendo um compromisso do que nós vamos fazer com esse dinheiro. Porque o diabo, ele vai querer direcionar o seu amor exatamente para possuir mais. Nós temos sido convidados pela mídia, querido, que alimenta a nossa carne, a sempre o quê? Mais. Não basta um carro, não basta um iPad, uma TV LED, um iPhone 5. Né? A Martinha tem um iPhone A3. Aquele iPhone 3, né? 3. Nós fomos para a China visitar um casal de missionários no ano passado. Chegamos lá, bom, vamos ver se a gente acha uma capinha para o 3, que não acha lá no Brasil. Mas nem na China eu achei. Porque tudo converge para você o quê? Tem que ir para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. É assim, a gente está dessa pressão. E parece que a nossa carne também geme por mais. A gente parece que quer mais. O mundo tem tudo o que você deseja e precisa, e o que você deseja e não precisa. E aqui João deixa claro que o que ativa o nosso desejo por possuir mais é o quê? Ele fala a concupiscência dos... Ele diz: o que ativa o teu desejo são os teus olhos. Então, por exemplo, mulheres, se vocês não querem gastar, numa boa, estou falando certo, não vai para o shopping ficar passando frente daquelas lojas. Porque o que João está dizendo, que o que ativa o teu desejo por possuir mais é o que o teu olho quer ver. Eu gosto de moto. Desde os 13 anos de idade tive moto. Compramos, tivemos um tempo de curtição em Martinha. Quando a Laila nasceu, a gente engravidou, a gente vendeu a moto. Agora uma está com 10, outra com 8 anos. Né? E o ano passado eu ia comprar uma moto. Quando foi, assim, tipo 2 meses antes, um irmão da igreja que tinha uma 1.200 cilindrada falou: pastor, pega a moto comigo lá e dá uma volta com a Martinha. Pegamos, subimos a serra, né? A gente curte demais isso. Pegamos aquela
rota romântica, um dia maravilhoso. Voltamos, agradecendo a Deus que a viagem foi boa. Quando eu entro em Porto Alegre, eu tenho uma fechada. Fui fechado por um carro. Me livrei e tal, passei, fui. Quando eu cheguei um pouco mais na frente, levei uma segunda fechada. Nessa segunda fechada, eu enxerguei, eu me vi no chão, a Marta e a Lália Radassa chorando a minha morte. Eu gelei, eu não vi a hora de chegar na casa, devolver a moto. Quando eu cheguei em casa, chamei a Martinha e falei assim: eu tive uma visão hoje. E a igreja chorando. Eu tive uma visão hoje. Eu acho que é da parte de Deus. Deus está dizendo para eu parar. Eu parei, não comprei a moto. Mas sabe o que eu parei de fazer também? Você quer saber? Parei de ir em loja de moto olhar. Porque os meus olhos são a porta de entrada para aquilo que eu penso, aquele desejo desenfreado por possuir mais. Possuir mais. Aqui João deixa claro, e a frase cabe bem: o que ganha a sua atenção, ganha você. Concorda com isso? O lema do desejo por possuir mais, sabe qual é? O que importa é a minha satisfação e não a minha necessidade. O que está em jogo é a minha imagem e a regra é o acúmulo. E há muito tempo, comprar o que se precisa deixou de ser princípio financeiro, pois o que se deseja se compra, nem que seja para ficar largado, jogado, abandonado, inutilizado. Deixa eu dizer uma coisa, amados, isso é pecado. Pega o que está lá parado e reparte em nome de Jesus. O amor pelas coisas rouba de nós a capacidade de repartir o amor com as pessoas e servi-la com os nossos recursos. Eu tenho dito para Martinha assim: nós fomos à Coreia para uma conferência de avivamento na Coreia. Passamos lá 10 dias. Quando eu voltei da Coreia com a Martinha, gente, o Espírito falou forte conosco. E ali foi a primeira motivação para a gente vender a casa. Nós moramos numa casa de 240 metros quadrados. Nós fizemos a casa, um milagre. Se eu te contar como foi o milagre dessa casa, tem o quarto do profeta lá em cima, viu, Adriano? Vão lá antes da gente viajar aí, viu? Curtir lá e tal. Quer dizer, eu não vou abrir a casa que já está quase vendendo, vai dar tempo para eles ir lá. Mas olha só, planejamos tudo. Quando nós fomos para a Coreia, lá na Coreia o Espírito falou com a gente. Ele falou assim: filhos, vocês precisam de tão menos para viver. Tão menos. E o Espírito me levou para uma cena triste, quando a gente estava terminando a casa. O piso da sala, o cara fez o rejunte e ficou um pouquinho, mas só um pouquinho. Sim, um pouquinho acima. Mas eu passei o pé e senti. Chamei o engenheiro e falei com ele: olha, por favor, troca esse piso aqui para mim e tal, manda ajustar. Ele falou: mas está super bem. Eu falei: eu botei, fiz o cara botar a mão no dedo e tal. E naquele dia à noite eu viajei para Cuba, para ver os nossos missionários em Cuba. Quando eu estou lá em Cuba, querido, eu entrei na igreja, na casa, onde não tem nada, não tem nem piso. A primeira noite minha em Cuba foi naquele culto, naquela igreja em casa, e o fervor do Espírito Santo na vida daqueles irmãos felizes, alegres, contentes naquela vida tão precária de Cuba, onde nós fomos levar o cara para comer pela primeira vez na vida dele uma pizza e uma carne. E o Espírito falou para mim: olha o teu coração, Décio. Trocar piso de casa. Gente, eu fiquei envergonhado. Para onde o meu coração está indo? Não. Então, quando nós voltamos da Coreia, ele falou: vamos vender a casa, vamos viver uma vida mais simples. Foi quando, o ano passado, agosto do ano passado, e aí começou, vamos orar, e esse ano, com a situação de tempo, Deus foi confirmando essa decisão. Mas eu não estou dizendo que tem problema a casa ser grande. Volto a dizer, se ela não for usada para amar, glória a Deus, querido. Mas eu estou dizendo da nossa experiência, como Deus está tratando na nossa vida, como Deus vem pedindo na nossa jornada. O que é meu, querido, você administra. Menos
para você amar melhor, porque na verdade a questão não é que é problema ter mais. Você pode ter uma casa, 2, 3, 4. Eu gosto do pastor Carlos Marconi, ele conta de um empresário lá que tem várias casas nos Estados Unidos e ele diz: um dia eu falei para ele, vou orar para que Deus te abençoe mais. Sabe por quê? Porque esse empresário usa as casas para receber pessoas e mandar gente para lá para servir e amar. Então, se é para isso, que Deus abunde na tua vida. Mas você precisa entender que o que o Espírito está dizendo hoje à noite é que o desejo por possuir mais tem feito com que o nosso amor se apegue a essas coisas. E quando é isso, é pecado. Quando é isso, é pecado. Passamos então a usar as pessoas e amar as coisas. Nos tornamos servos de um Senhor que nos domina até defiar o amor perfeito, que alimenta o nosso ego, nos tornando amantes de mamon, do dinheiro, inimigos de Deus. Por isso Jesus nos repreende acerca de decidirmos a quem servir, a Deus ou ao dinheiro. Terceiro furo da mangueira, para onde o diabo quer empurrar o seu amor: o desejo desenfreado por aparecer mais. Aqui é a ambição do eu, é o culto a si mesmo. É a inversão do lugar onde você destrona Deus e sente no trono. É a chamada soberba da vida. O significado de soberba é elevação, orgulho, arrogância, presunção, altivez. Saímos da nossa pequenez e nos assentamos no lugar daquele que é Senhor sobre todos. Buscamos ardentemente a glória que pertence a Ele, diz as Escrituras. E aí, queridos, deixa eu dizer, há corações onde o prazer, as riquezas já não satisfazem mais. Elas já denunciaram as limitações que elas têm para a nossa satisfação. Então agora o que a gente quer é glória. O que a gente quer é fama. A alma de alguns agora anseia por mais, por glória. O anseio por ser importante, por sair do anonimato, elevar o seu nome, tornar conhecido a si mesmo, buscar desesperadamente a qualquer preço a fama, a honra do mundo. E deixa eu dizer, é um reconhecimento vazio. Aí esses dias, uma pessoa me chega com a revista Caras para me mostrar. Eu senti dó dela. Ela aparecia na revista. Aquilo era tão importante. O coração ficou assim: Deus, tenha misericórdia. Não é isso. Porque nós estamos aqui na terra para levar o nome de quem, queridos? E se Deus te colocar como José, se Deus te colocar como uma Esther na vida, porque Ele coloca a gente nas alturas, é para que isso seja usado para a glória dEle. Só que, volta a dizer, o diabo ele pega isso, ele deturpa para fazer você gostar do trono e buscar a sua própria glória. Então olha comigo o que João diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo desenfreado da carne, a concupiscência dos olhos, o soberbo da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa e a sua concupiscência. O texto, no contexto da mensagem, ficaria assim, ó: porque tudo que há no mundo, o desejo desenfreado por se satisfazer mais. Em segundo lugar, o desejo desenfreado por possuir mais. E o desejo desenfreado por aparecer mais não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, o seu desejo desenfreado, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sair num jornal, numa reportagem, numa matéria de circulação nacional ou internacional, não é pecado, gente. Não estou falando disso aqui. Não é problema algum, mas quando o propósito é glória pessoal, você caiu na cilada do diabo. Está entendendo o que o Espírito está dizendo? Isso nada mais é do que o alimento pobre que o mundo oferece para a nossa alma desesperada. Então ouça a voz do Espírito. O Espírito hoje está dizendo: tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Eu contei há pouco de um cara que eu estava discipulando, Irigaray. Ele hoje tem 42 anos, dono de uma empresa que ele empreendeu, que é a segunda maior do Brasil, na área de máquinas para construção civil, máquinas para construção de obras grandes. Traz máquinas da Alemanha, as melhores e tal.
Esse cara prosperou demais, demais. Em 6 anos a empresa dele ocupou esse lugar no ranking nacional. Mas sabe o que aconteceu há 2 anos? Há 2 anos, o filho dele, de 10 anos, jogando bola no final de semana com o avô e toda a família reunida, passou mal, levaram para o hospital. Ele foi internado às pressas, fizeram o exame e descobriram uma deficiência no coração. Ele chamou o melhor médico da cidade que veio, clinicou, observou e disse para ele: fica tranquilo, vamos trazer o especialista de São Paulo. Ele falou: não, vamos fazer o seguinte, doutor, opera hoje. Esse cara que fez o exame e avaliação é um cara de muita competência e reconhecimento em Porto Alegre. Só para entender, ele foi operado depois disso, o filho do dono da Coca-Cola. Ele estava ali dizendo: não, mas o teu filho está bem, e até amanhã ele aguenta. Na madrugada dessa noite, 5 da manhã, o Dudinha veio a falecer. Ele entrou no desespero tão grande, porque o dinheiro e as posses e tudo que ele tinha não podia trazer o seu filho de volta. Ele estava longe de Deus nesse tempo. Depois de um tempo, ele mexendo nos papéis, nós numa visita, ele mostra um desenho do filho. Ele do lado do pai e uma seta, apontada para o coração do pai, do coração do filho, E ele pega aquele desenho e Deus fala com ele profundamente. Deus já estava falando com o seu filho. Ele vive um quebrantamento tremendo. Ele não tinha tempo. Eles tinham combinado, querido, a primeira viagem para Disney como família. A viagem seria em outubro, aconteceu a morte em agosto, 28 de agosto. Ele disse para mim, assim, numa conversa muito íntima, falando, ele se converteu depois disso. Ele falou assim: Deus levou o meu filho para que eu pudesse descobrir o maior tesouro da vida, que é Jesus. Está lá, ganhou a salvação, glória a Deus. Mas tenta imaginar o drama. São 2 anos que a gente vem acompanhando da dor dele. E ele dizendo: eu mudei minha vida. E ele mudou mesmo. Ele ia para a empresa de manhã cedo e ele não tinha hora para sair. Hoje, quando dá 5 horas da tarde, 5 horas, ele sai. Não importa o que vai acontecer, porque a empresa não é minha, é de Deus. Ele volta. E hora ou outra, quando ele entra em crise, ele diz: por que eu não aprendia isso antes do meu filho partir? Ele tem um segundo filho, está procurando mudar com o segundo filho. Tudo vai o quê? Passar. Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por favor, ouça a voz do Espírito essa noite. Para quem você está entregando o seu amor comprometido? Para quem? Meninas, mulheres, deixa eu falar uma coisa que eu falei para os homens hoje ali. Esposas, as que não são esposas ainda. A gente tem acompanhado casamentos onde as esposas não têm mais nenhum ânimo para a relação sexual, não tem ânimo para fazer mais nada em casa. Sabe por quê? Porque elas se entregaram em nome de uma paixão profissional e estão entregando o amor agapau para uma empresa que não vai fazer nada na sua vida por você. E quando chega em casa não tem ânimo e força para nada, vai perdendo o humor, porque vocês, mulheres, não foram feitas para isso. Não que vocês não possam trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas você precisa entregar o seu amor para quem precisa ser entregue. O Espírito está gritando aqui hoje à noite para você. Presta atenção. Tudo vai passar. E eu não gostaria que nós estivéssemos velhinhos, olhando para trás, como há pouco tempo, eu contei isso agora, uma mulher especial demais, chorou conosco, anos e anos na direção de uma empresa. Hoje ela é a número 2,
no mundo, naquela empresa. Qual é a mesma empresa? Oracle. Essa mulher, cara, top, chorando comigo e com a Martinha, com o marido do lado, dizendo: não aguento mais essa vida. Começou como uma brincadeira, fui lá e passei, estou lá. Virou executivo, hoje ela era número 2. Me chamaram para dizer: você escolhe onde você quer viver aí. Tailândia, Singapura, pode escolher. Não quero nada disso, eu estou cansado, eu não fui feito para isso. Quando eu era menino, eu achava que era esse o mundo que eu queria. Hoje eu olho para trás e disse: meu Deus, o que eu estou vendo? Para! Não é para parar o trabalho que estou dizendo. Para pensar e ver o teu amor onde é que está sendo posto. E aí, querido, quando eu olho para esses 3 vilões do amor comprometido, eu percebo que por trás de tudo isso, sabe o que está acontecendo? Uma articulação maligna. Porque foram as mesmas propostas que o diabo fez para Jesus. Você lembra? Desejo de satisfazer-se mais. Olha, Jesus não estava satisfeito com o Pai naquele jejum de 40 dias? Estava ou não estava? O que é que o diabo fez ele pensar? Não, você precisa satisfazer através dos pães também. Percebe? Transforma em pão e come. Como se Jesus não bastasse. Como se o Pai não bastasse para Jesus. É assim que ele faz até hoje. Depois ele vai dizer o quê? Para Jesus, ele vai oferecer para Jesus ali os reinos do mundo. Ele vai oferecer para Jesus ali exatamente o que ele oferece para nós. Então não se iluda, quando ele oferece tudo isso, prazer, riqueza, fama, glória, o que ele está fazendo com você é querendo desviar o foco do seu amor, que é amar a Deus e amar a pessoas. O diabo convida você e eu a satisfazer essas necessidades que são legítimas de forma ilegítima, numa fonte de lodo e lixo. É assim que ele faz. Eu quero dizer, se você vai lá, você volta mais sujo e mais insatisfeito ainda. Você adoece. Então, queridos jovens, fechando. A palavra do Espírito hoje à noite é que nós não podemos mais direcionar o nosso amor para nós mesmos, nem para as ofertas que o diabo tem imposto diante de nós, mas para Deus e para o nosso próximo. Prazer, riquezas e glória. Alguma dessas coisas roubou o amor do foco que ele colocou no seu coração, querido? Por isso que Jesus vai dizer para a gente o seguinte: se alguém quiser vir após mim, você deve fazer o quê? Negar-se a si mesmo. A obediência ou resposta a esse convite é libertador, querido. Negar-se a si mesmo é a única maneira de eu não permitir que os meus desejos guiem a minha vida. Pegou isso? Depois ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Tomar a cruz é o único caminho para encontrar a vida em Jesus, a verdadeira riqueza. E seguir a Jesus é a providência diária de Deus. Quando diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Seguir a Jesus é a providência diária de Deus para eu desaparecer, negar o meu nome e exaltar apenas o nome dele. Essas 3 ofertas, se satisfazer mais, possuir mais e aparecer mais, têm impedido homens, mulheres, adultos, jovens adultos, de amar a Deus na plenitude do que Deus colocou em nós para amar. Então lembre-se, essas ofertas vêm de onde? Do mundo. Por isso que o texto diz assim: não vem do Pai, mas do mundo. Agora ouça, o mundo jaz aonde? No? Então vem do maligno. Então eu sei para desfocalizar o nosso amor. E aí João termina dizendo: o mundo passe com ele todos os seus desejos. Resoluções dessa noite. Não entregue o amor agapau, que é o amor de Deus que está em você, a algo tão pobre, tão fútil e tão temporal. Segundo, você foi chamado para entregar o seu amor a Deus e a pessoas que Deus colocou do seu lado. Pensa nos seus vizinhos aí. Eles estão lá esperando, ansioso por um amor que está em você para entregar.
O dinheiro que Deus tem confiado a você para administrar não pode ser entregue para possuir mais para si mesmo, mas para repartir mais. Para repartir mais. O meu corpo não foi entregue por Deus para o meu prazer desenfreado, mas para oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, desfrutando o prazer na dimensão que Deus tem, como Ele quer. Eu mando a Deus, meus pais, minha esposa, meu marido, minha filha e os que ainda não conhecem esse mundo. Então não entregue a sua vida em busca de fama, de glória pessoal. A sua vida precisa morrer para que a glória de Deus apareça em você. Em você. E todos nós aqui estamos arriscados a passar por isso. Nós chegamos em Porto Alegre, nós tínhamos uma igreja com 90 pessoas em 2000. Em 2006 nós mudamos para um outro lugar com 640 pessoas. Deus tinha feito um milagre. Numa terra onde dizem que o diabo manda. Eu falei, não existe isso. Deus nos deu de 90 a 640 pessoas até o ano 2010. Em 2010 nós estávamos 640 pessoas, queridos. Nós mudamos para um lugar, um auditório para 1000 e algumas coisas pessoas. Eu lembro que quando eu subi para pregar a primeira noite naquele lugar, e agora vem uma confissão pública de pecado, eu olhei para aquele povo e o diabo falou uma coisa no meu coração: olha aí como você é bom. Eu estava subindo para pregar, queridos. Na escada eu olhei e veio aquela semente de orgulho, de glória pessoal. Eu repudiei aquilo na hora, porque eu sabia que aquilo não vinha de Deus, mas aquilo ficou no meu coração. E eu entrei numa guerra com aquilo. Você sabe o que aconteceu? Nós saímos para aquele lugar em 640 pessoas, quando deu dezembro. Nós fomos fazer uma experiência até dia 12 de dezembro. Voltaríamos em março de novo para esse auditório. Voltaríamos para a nossa sede 12 de dezembro. 12 de dezembro nós voltamos. Sabe com quantas pessoas? 350. Sabe o que Deus estava dizendo para mim? Eu vi o que ninguém viu. Eu não te coloquei como um pastor para glória pessoal. Você está aqui para levar o meu nome. Sabe o que eu fui fazer? Confessar o meu pecado para a igreja e pedir perdão. Pedi perdão a Deus e confessei para a igreja o meu pecado. Foi uma das piores momentos do meu ministério. Me senti o pior cara do mundo. Eu queria sumir, envergonhado. Mas aquilo veio mesmo. Eu tinha que confessar. Lembra a cura? Confessa uns aos outros. Eu tinha confessado. Eu precisava ser liberto daquilo. Oh, queridos. Milagrosamente, de 2011 para cá, depois desse pecado confessado, Deus vem fazendo grandes coisas. Nós chegamos a 1.200 pessoas. Como é que faz de 350 para 1.200 em tão pouco tempo? Porque agora o alvo é glorificar Ele. Tem a ver comigo, cara. Eu sei quem eu sou. Mas o diabo, ele semeia essas coisas no coração da gente. Quero isso não, porque isso o quê? Isso passa. E eu vou passar. Nós vamos passar, mas Jesus tem que aparecer naquela cidade. Fecha os teus olhos. Ele termina dizendo assim: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a vontade de Deus é amar. Desde o começo a sua vontade nunca mudou. Deus amou. Ele ama e sempre vai amar. E aquele que ama permanece para sempre. O jeito de viver do mundo vai passar. O outro jeito, o de Deus, é o único que dura para sempre. A pergunta é: qual dos dois você quer viver? Para quem você vai entregar o seu amor? Começa a responder para Deus isso. Pede para o Espírito sondar o teu coração.
Feche os seus olhos nesse momento e começa a fazer essa pergunta. Para quem eu vou entregar o meu amor? 3 direções que Deus quer. Para Ele, para as pessoas que você conhece. Você precisa repartir esse amor que você recebeu de Deus. Mas Deus quer que você entregue o amor para pessoas que você nunca viu na vida. Nunca viu. Pessoas que o Espírito vai trazer até você. Seja para consertar alguma coisa lá na sua casa, seja numa parada de ônibus, seja no trânsito,